Olá, amigos, amigas, que Deus nos abençoe. Nós estamos dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, no capítulo 7 da Lei de Sociedade. Hoje nós vamos estudar o item 3, Laços de Família, encerrando assim este capítulo nessas nossas reflexões, que vai das questões 773 a 775. Kardec começa a perguntar aos espíritos na questão 773. Por que é que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidados? Os animais vivem a vida material e não a vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona a fim de se ocupar com os recém-vindos. Nós já estudamos aqui anteriormente sobre os animais e vimos que neles reside um princípio inteligente. Esse princípio inteligente se desenvolve ao longo de inúmeras experiências e ele vai sendo elaborado até que um dia chegue à fase da humanidade e é aí que começa o seu desenvolvimento moral. É aí que começa a sua vida moral. Então, essa inteligência em desenvolvimento não sabe ainda o que é o bem e o que é o mal. Toda a sua vida está ligada, assim, aos aspectos materiais, da vida material. Kardec, então, abre essa discussão a respeito desses laços de família, que é o item que nós estamos estudando, a partir das ideias das pessoas que defendiam que as relações familiares eram mais como um costume social, conforme nós vamos verificar aí na questão seguinte, e não uma lei natural, né? Mas aqui os espíritos mostram que as relações entre esses seres, entre os animais, são advindas apenas do instinto de conservação. Por isso não há para eles o bem e o mal. Nem fazem essa distinção. Não há o certo, não há o errado. Não conhecem a lei de Deus. Então, abandonar os filhos quando eles já podem cuidar de si mesmos não é contra uma lei natural. Não é contra a lei divina. Eles podem até agredir uns aos outros, matar seus filhotes. Isso nada é contra a lei divina. Expulsar de onde vivem. Aqui não há nenhuma escolha moral, ao contrário dos homens, do espírito encarnado, já que este conhece a lei de acordo com o seu estado evolutivo e já faz escolhas morais. Então há uma diferença muito grande nesse sentido. Na questão 774, Kardec pergunta: há pessoas que do fato de os animais ao cabo de certo tempo abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que o resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Diverso dos animais é o destino do homem. Por que então querer sempre confundi-lo com eles? Há no homem alguma coisa a mais além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. A partir então daquela questão anterior sobre os animais, Kardec nessa questão ele vai querer saber
se os laços de família são originários de um costume social ou se são uma lei da natureza. Já que nós vimos que os animais só têm esses laços entre si, essas situações de proteção de família, por causa do instinto de conservação. Mas aqui os espíritos respondem, né, que o homem, além das necessidades físicas, né, ele tem a necessidade de progredir. E esse progresso, como nós já vimos também, se faz pelo contato social, onde ele tem a oportunidade de desenvolver sua inteligência, a sua inteligência no trabalho, um trabalho útil para que, assim, a coletividade possa se beneficiar, né? E também desenvolver o senso moral, desenvolver as virtudes nestes contatos sociais, realizando, então, tanto o progresso intelectual como o progresso moral. Mas os espíritos nos ensinam ainda, né, que o homem, que para o homem, na realidade, os laços de família são muito mais importantes do que os laços sociais. Isto porque é onde nascemos, na família, onde necessitamos desenvolver os aspectos morais, onde nós reencarnamos nesta pequena célula social, que temos mais contato com as pessoas mais próximas da nossa realidade e de como o homem realmente, né, ele precisa de desenvolver esses aspectos. Nós nos mostramos como somos realmente. É na família que Deus nos situa pelas reencarnações, para aprendermos a amar, aprendendo a desenvolver no relacionamento familiar as virtudes, principalmente da humildade, da paciência, da tolerância, da abnegação, da resignação, combatendo o ciúme, a intemperança, o despotismo, o ódio, enfim, todos os vícios, né, morais, todos os vícios da alma, derivados de onde? Do orgulho e do egoísmo. Pois é na família que o indivíduo modela o seu caráter e se mostra como é. Por isso é importante esses aspectos da família, para que nós possamos olhar para dentro de nós e ver como nós na realidade somos. E nada melhor do que o nosso cantinho familiar. Por isso os espíritos, né, colocam assim, olha, quis Deus. Quando dizem desta forma, é uma lei da natureza, é uma lei viver em família, nesta célula social, onde vamos aprender a amar uns aos outros como irmãos, desenvolver os reais laços da fraternidade, da afetividade, para um dia podermos amar a humanidade inteira, transformando estes laços familiares em um amor incondicional, em um amor fraternal, e isso com base em todo o nosso desenvolvimento no futuro. Com o fortalecimento dos laços de família, na base do amor, vamos também produzir uma sociedade muito melhor, muito mais solidária, muito mais fraterna. Kardec, então, continua na questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. E nessa resposta, os Espíritos mostram a Kardec qual o resultado para a sociedade desta falta de união entre os indivíduos de uma mesma família. Eles dizem que é um grande problema na realidade, pois reapareceria assim mais intensamente a maior doença da alma, que é o egoísmo. Recrudescer é reaparecer os sintomas de uma doença ou as consequências de uma epidemia após uma interrupção temporária. Onde há egoísmo, não há respeito, muito menos justiça, quando não há respeito, e muito menos amor e caridade. Então diz o Espírito Pascal
no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, ele diz o seguinte: ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, e em que nem sequer os sagrados laços de família merecerão respeito. Veja que mensagem de Pascal, né? Sem a caridade é egoísmo, não é isso? Sem a caridade há simplesmente o orgulho e o egoísmo dominando o indivíduo, dominando a família, dominando a sociedade. Então, uma sociedade onde os laços familiares são apenas materiais, os interesses dos homens estão voltados para os prazeres da carne, para si mesmo, para os interesses mesquinhos, às vezes do dinheiro, de uma posição social, ou apenas pelos interesses da sexualidade do indivíduo, né? Esses laços não são duráveis. E isso recrudesce o egoísmo porque formam um pequeno lar totalmente desequilibrado entre o egoísmo do prazer e o orgulho de poder comandar assim os seus próprios interesses sem dar satisfação a ninguém, nem à sociedade, não é isso? E quando esses sagrados laços de família eles são desrespeitados, o egoísmo está ali florescendo na sua integralidade. E onde há na família egoísmo, consequentemente, não haverá caridade na sociedade. Todos nós queremos que essa pandemia que nós estamos passando, do Covid-19, né? Nós estamos vivenciando esse momento, nós queremos que essa doença seja erradicada. E assim nós estaríamos mais felizes. É uma realidade, participando da sociedade e não mais reclusos dentro dos nossos lares ou onde estivermos, sujeito à contaminação, não é isso? Nós estaríamos mais livres como estávamos antes. Só que nós estamos fazendo uma experiência muito interessante e nós temos que jogar esta experiência para dentro da alma. Se nós queremos acabar com essa situação, para que a gente possa ser mais felizes na situação da doença, vamos ver os aspectos da doença da alma. Vamos ver o que nós queremos na realidade para a nossa sociedade, para o nosso lar. Não é isso? Então assim também é para a alma. Só que aguardamos uma vacina para a doença e a gente está vendo que demora. Mas a vacina contra as doenças morais, contra essa doença da alma, o orgulho, o egoísmo, ela já nos foi dada há muitos anos por Jesus. Ela nos foi proporcionada há 2000 anos. O Evangelho de Jesus veio, na realidade, né, para erradicar da terra esses dois maiores vícios morais, o egoísmo e o orgulho. Mas esquecemos e desprezamos. E a misericórdia divina, então, nos envia um outro medicamento, um outro consolador, um outro ajuste, ferramentas, uma ciência da alma para que nós podemos entrar neste combate contra essas duas chagas morais. E por intermédio da razão esclarecida e vivenciada, o egoísmo e o orgulho, frutos do materialismo, da ignorância e da negação, pode ser totalmente erradicado. Por isso o Espiritismo vem demonstrar, né, o fortalecimento dos laços de família, vem dizer desta importância pelas reencarnações, de modo que nós vamos aprendendo todas as formas de amar,
Ora nós somos pais, ora nós somos filhos, nós vamos aprendendo o amor paternal, maternal, filial. Por isso nós reencarnamos em várias condições morfológicas do sexo, para experimentar estas formas de amar diferenciadas. Nós mudamos os aspectos do amor conjugal, porque se reencarnarmos de uma forma ou de outra, em sexos diferenciados daquele que nós estamos agora, por exemplo, nós vamos aprender um amor conjugal também diferenciado. E isso vai mostrando este amor cada vez mais ampliado. Então, ampliando esses laços de família, ampliando o afeto, nós vamos estender, com certeza, para uma sociedade melhor, promover uma verdadeira reforma social pelo amor aprendido e vivenciado dentro da família, resultando nesta verdadeira fraternidade universal, edificando a felicidade neste progresso contínuo da alma. Nós vamos encerrando por aqui, pedindo a Deus que nos abençoe, deixando o nosso e-mail wkduarte@gmail.com, dizendo que no próximo vídeo nós vamos dar continuidade aos nossos estudos no capítulo 8 da Lei do Progresso. Então, que Deus nos abençoe e até mais.